Tá, e aí, pessoal, boa noite novamente. Na aula de hoje a gente vai responder algumas questões que ficaram da lista passada e depois o Samuel vai falar um pouco hoje sobre gulosos, né, algoritmos gulosos. Então, vamos começar pela lista de questões. A primeira questão que a gente vai responder, essa questão aqui, é a questão difícil, tá? Questão nível 8. E leremos o enunciado dela aqui. Karina é uma jovem mestre Pokémon, que deve ter sido 2000 e na época que o Pokémon era famoso, que gosta de ajudar Pokémons anciãos. Em umas... Ah, o Joel! Ele foi meu professor! Nossa, gente, desculpa. Este era o Joel. Mas o Joel ele foi meu professor de maratona na época que eu estudei em Fortaleza. Muito bom. Ele tá na Google agora. Enfim, desculpa, me empolguei. Uma de suas últimas caçadas, ela capturou um velho, dislexo e gago Pokémon escritor, chamado Gustavo. Por causa de sua gagueira e dislexia, Gustavo, quando escreve uma palavra, às vezes repete letras e ou adiciona caracteres não pertencentes à palavra que deseja escrever. Karina quer ajudá-lo interpretando seus textos. Para isso, precisa resolver o problema descrito abaixo. Dados A e B, duas sequências de letras, nós dizemos que B é subsequência de A se nós podemos encontrar todas as letras de B em A na mesma ordem em que elas aparecem em B. Não necessariamente adjacentes, tá? Por exemplo, ABC é subsequência de X, A, Y, porque tem um A aqui, depois tem um B e depois tem um C, tá? Enquanto X, Y, Z não é subsequência, porque a gente tem um X, Y e Z, mas não nessa ordem, né? Então a gente tem X, o Y e depois do Y não tem Z, né? Dado uma sequência B, nós definimos como B elevado a I como sendo uma sequência onde cada caractere de B aparece I vezes, por exemplo, B igual a X, Y, Z, taca porra. Então, B ao cubo é 2 vezes X, não, X ao cubo, né? 3 vezes X, 3 vezes Y, 3 vezes Z, aí depois 3 vezes Z de novo e 3 vezes X, né? Para ajudar Karina e Gustavo, a sua tarefa é, dados duas sequências A e B, encontre tal que BI é uma subsequência de A. Ixi. Lindo. Delícia demais. Certinho. Todo mundo entendeu essa descrição ou não? É o problema em si que a gente tem que resolver? Só não entendi como resolve. Entendeu? Mais ou menos. Tá, beleza. A entrada é composta por diversas instâncias. A primeira linha contém o inteiro T, descrevendo o número de instâncias. Cada uma é composta por duas linhas, A e B, né? A vai até 10 a 5, B vai até 10 a 4. Cada instância da entrada, blá, 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 blá. Caso não seja possível, imprima 0. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok. Eu vou só abrir o link aqui no meu outro computador para eu ter o retorno de vocês. Fica mais fácil. Ok. Certo. Então, vamos lá desenhar isso daqui. Qual que é a ideia, né? Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, tá? A resposta é 2. Então, se a gente está olhando para esse exemplo, isso daqui, a gente tem que a resposta vai ser 2. Por quê? Porque a gente pode pegar 2Q seguido, tá? Deixa eu dar uma travadinha. 2Q seguido. E depois a gente pode pegar 2R seguidos, né? Então a gente vai ter Q e R ao quadrado, beleza? A gente não pode pegar 3. Por quê? Porque ele não tem 3Q seguidos, né? Não tem 3Q seguidos, então... E depois 3R seguidos, né? Qual que é o detalhe?
como seria a ideia disso daqui, né? Vamos lá desenhar uma função aqui de novo, né? Vocês vão ficar, porra, não tem nada a ver de função, porque está desenhando função. Vocês concordam comigo que vamos chutar a resposta, né? Vamos fazer um chute na resposta aqui. Vamos chutar que o tamanho do i aqui, esse daqui é o tamanho do i, tá? Vamos chutar que você está testando se a resposta pode ser um valor de i, tá? Vamos dizer que você está testando se a resposta pode ser um valor de i. Vocês concordam comigo que se eu consigo fazer b elevado a i, tá? B elevado a i. Vocês concordam comigo que eu também consigo fazer b elevado a i menos 1? E também eu consigo b elevado a i menos 2, b elevado a i menos 3, b elevado a i menos 4. E todo mundo para a esquerda eu consigo fazer? Vocês concordam comigo? Por que isso é verdade? Porque se você consegue fazer b elevado a i, é simplesmente você tira alguns caras. Então, se você consegue repetir o Q duas vezes, é só você não escolher alguns caras. É só você pegar e, tipo assim, não escolhe um Q, não escolhe um R, não escolhe o outro cara que aparecer. É só você não escolher. Porque aí você vai conseguir fazer menos que aquilo também. Vocês concordam comigo? Faz sentido ou não faz sentido? Tá, não recebi feedback, mas tudo bem. Então, faz sentido que se a resposta pode ser I, a resposta também pode ser I menos 1, também pode ser I menos 2, também pode ser I menos 3. Por quê? Olha, se você consegue fazer vamos supor que é ABC, tá? A string que você quer. E vamos supor que você está testando o valor 4. Então, eu estou dizendo que você consegue fazer A e A, né? Pá, e depois você faz B, 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 né? 4 vezes. Depois você faz C, C, C e C, né? 4 vezes. Então, eu estou dizendo que com 4 dá certo, que com 4 é isso daqui, né? Existe essa subsequência lá na string A que a gente está procurando, né? A string grandona, né? Se eu estou dizendo que com 4 dá certo, a minha afirmação é, se com 4 dá certo, com 3 também dá, com 2 também dá, e com 1 também dá, e com 0 também dá. Como é que você faz 3? É só você apaga esse e apaga esse, que vai continuar sendo uma substring, tá ligado? É só você pular o cara, que vai continuar sendo uma substring. E se você quer fazer com 2, você apaga 2 vezes, né? Você apaga esse e esse que você também vai ter o que você quer, tá? É substring, é só você pular esse cara que tá tudo bem. Então, se você consegue com o cara aí, todo mundo para a esquerda dele você também consegue, tá? Todo mundo menor igual que ele você também consegue. Só que agora vem o lado contrário, que é, se eu não consigo com i, se eu estou dizendo que eu não consigo com i, por exemplo, eu não consigo com i igual a 4. Se eu não consigo com i igual a 4, eu também não consigo com i igual a 5, eu também não consigo com i igual a 6, com i igual a 7 e por aí vai. Vocês concordam comigo? Porque se eu conseguisse com um cara maior que ele, era só eu apagar uns caras que eu conseguia chegar no i, né? Então, né, não faria sentido. Então, se eu estou dizendo que eu não consigo fazer com 4, se eu cheguei aqui, putz, vou testar se essa subsequência existe na string A. Se eu chequei isso e descobri que não existe, também não tem como fazer com 5. Não faz sentido eu testar com um número maior, porque também não vai existir esse cara lá. Então, isso significa que, se a gente olhar para a função de resposta, né, por algum momento vai ser eu consigo, tá? Vai ser true, né? Eu consigo. E a partir de certo momento vai ser não tem como. Daqui para frente não tem como, tá ligado? E aqui vai ser não, sabe? Então, o que eu quero é saber exatamente esse ponto aqui. É o ponto que é o maior ponto que eu consigo, tá? Seria a maior resposta, o maior i que eu consigo formar essa substring, tá? É o maior i que eu consigo. Então, se eu tenho uma função mais ou menos nesse estilo, eu posso fazer busca binária aqui para achar o valor. Então, eu venho e testo um valor, vejo se eu consigo. Se eu conseguir, eu tento aumentar. Se eu não conseguir, eu tento diminuir. Isso, tem que respeitar essa ordem, senão era só contar a frequência, tá?
Se não era só contar a frequência. Como tem que respeitar a ordem, ele dá até no exemplo aqui, ó. Por exemplo, x, y, z. Aqui tem x, aqui tem y e aqui tem z, tá? Só que não nessa ordem, tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Então, se eu estiver procurando e eu tiver assim, se eu estiver procurando, por exemplo, um AA, BB, CC, né, que seria um ABC ao quadrado, seria um ABC ao quadrado, que daria essa string, uma possível substring, né, uma possível string, que isso daqui seria uma substring, é eu tenho um A, aí eu posso ter um C, aí eu tenho outro A, aí eu tenho um B, um D, sei lá, um E, daí eu tenho um C, daí eu tenho um F, e aí eu tenho um C de novo. Então, vocês percebam que eu tenho esse A aqui, esse A aqui, esse B aqui, esse B aqui, esse C e esse C, tá? Exatamente nessa ordem. Não pode cruzar essas linhazinhas aqui que você faz, tá? Não pode, você não pode pegar, por exemplo, putz, ao invés de ser um B aqui, imagina que esse B aqui não é B, né? Vamos imaginar que esse B aqui seja um D, você tenha que esse cara aqui é um B, tá? Você, putz, então eu posso ligar esse B aqui com esse B lá? Não, porque aí você cruzaria a linha, tá? Você não pode, tem que ser exatamente na mesma ordem. Você até poderia fazer isso daqui, né? Como é que seria? Você ligaria esse B para lá, aí esse C aqui, você ligaria ele para cá, tá? Você ligaria ele para cá, ops, ligaria esse C para cá, e aí quando você fosse procurar o próximo C não existe, né? Então seria uma sequência inválida. Mas se você tivesse um C aqui, aí daria tudo certo, né? Você conseguiria dar match, né? Sem cruzar. A, B, C, C não seria válido como 2? Não, se a string fosse ABC, tá? Se a string fosse ABC, não seria, porque não é substring. Para ser substring, a definição de substring é você consegue sair dessa string aqui para essa daqui, apagando uns caras daqui, apagando um ou nenhum, ou alguns ou nenhum daqui. Não pode mudar a ordem, tá? Então, como é que você consegue, por exemplo, desse jeito aqui, com essa string aqui, tá? Do jeito que tá. Com essa string aqui, por que essa daqui é substring dessa? Porque você consegue transformar essa daqui nessa daqui, simplesmente apagando os caras daqui de baixo, tá? Que caras você apagaria? Você apagava esse, pronto. Você tem A, B, B, C, C. Totalmente de cima, tá? Então você teria, exatamente, você não pode mudar a ordem, tá? Você só pode apagar caras, ou seja, você pode não pegar caras. Tudo bem até aqui? Então o que a gente vai fazer é, a gente vai, vocês entenderam a parte da busca binária, que se eu tenho uma função mágica que testa um i, a gente consegue fazer a busca binária nisso. Vocês concordam comigo? Se eu tenho uma função de cheque, tá? Tem uma função aqui de cheque e ela me diz true ou false se eu consigo fazer com esse i ou não. É o que a função faz. Ela retorna true ou false se eu consigo fazer uma substring b elevado a i ou não. Se ela responder sim, a gente vai guardar essa resposta e tentar ir para a direita. Se ela responder não, a gente vai ir para a esquerda. Vocês concordaram? Vocês entenderam essa parte? Faz de conta que essa função existe, é uma função mágica, tá? Uma função que já é implementada no C++ aí. Alguém implementou para você. Chegou um cara no seu time e disse: essa função eu sei fazer, eu não sei fazer o resto, mas essa daqui eu sei fazer. E aí você está preocupado agora só em fazer o resto da questão, né? Você pensou que a única parte válida era ter A, C, B e buscar por A, B, C, porque o C vem antes de B na string. O C vem antes, né? C vem antes. Assim, esquece o alfabeto, tá? A ordem do alfabeto é irrelevante. Mas se você tem ABC, a string ACB não é, tá? Porque você não consegue transformar essa string nessa simplesmente apagando uns caras daqui, tá? Por exemplo, eu apago o C, eu tenho as B, mas aí não faria, tá faltando um C lá na frente, tá?
Eu acho que ele explica exatamente o que é, tá? Ó, nós dizemos que B é subsequência de A se nós podemos encontrar todas as letras de B em A na mesma ordem que elas aparecem em B, tá? Não necessariamente adjacentes. Isso daqui é a mesma coisa que você apagar uns caracteres, tá? Fez sentido agora o problema? É substring, sempre que você vê subsequência, normalmente você pode pular. Substring é consecutivo, tá? A diferença de substring e subsequência é que subsequência é não necessariamente adjacente e substring é adjacente, né? Mas enfim, vocês entenderam a parte da busca binária aqui, de que eu vou ter uma função mágica no meu código, que eu vou checar se é possível fazer com valor i. Então ele vai me retornar true ou false. Eu consigo fazer com valor i ou não. E aí, baseado nessa resposta, eu vou fazer a busca binária e vou decidir se eu aumento ou diminuo a minha resposta. Vocês entenderam essa parte? Essa parte aqui, por que isso funciona, vem dessa explicação aqui que eu falei, né? Que se eu consigo com i, eu também consigo com i menos 1. Se eu não consigo com i, eu não consigo com i mais 1. E por aí vai. Ok? Fez sentido até aqui ou não fez sentido? Porque vocês têm que entender essa parte para eu falar para vocês como é que a gente faz essa função de check. Alguém não entendeu a parte da busca binária? Como é que a gente vai fazer busca binária? Tá, ninguém falou que não entendeu. Então, vou considerar que todo mundo entendeu. Então, como é que a gente testa um possível i, um i fixo? Então, a gente fixou um i e a gente quer testar ele. Ora, para a gente testar um i, é tranquilo, cara. É literalmente o algoritmo de substring, tá? De como é que você acha uma substring rápida numa string. Para você fazer de forma eficiente, explicar mais uma vez a parte da busca binária, tá? Que é a ideia da busca binária? A gente vai ter uma função mágica, check de i, que a gente vai dar um valor de i e essa função vai dizer true se eu consigo fazer uma substring de tamanho i, né? De acordo com o que ele descreveu aqui, né? Do que é um b elevado a i. Então, a gente vai testar se a gente consegue fazer um b elevado a i, exatamente como ele descreveu aqui no problema. E ele vai me retornar true se eu consigo fazer e falso se eu não consigo fazer, tá? E aí, com esse resultado, a gente vai decidir se vai para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque se eu consigo fazer com o tamanho i, eu também consigo fazer com o tamanho i menos 1. Por quê? Vem daqui, ó. Se você, deixa eu ver aqui, botar outro exemplo. Por exemplo, vamos supor que você quer formar A, B, C. Então, você vai ter A, pode ser B aqui, A de novo, C, B de novo, B de novo, B de novo, D, C, C, E, né? Sei lá. Então, eu consigo formar com 2. Então, vamos supor que a gente ia 2. Eu consigo formar com 2, né? Como é que eu formo com 2? Eu venho, eu apago esse, eu apago esse, eu apago esse, assim, né? Formei com 2. Então, se eu formei com 2, eu também consigo formar com 1. Como é que eu formo com 1? Eu apago um aqui, um aqui e um aqui. Acabou. Forma com 1. Eu também consigo formar com 0. É só apagar mais uma vez um cara de cada, né? Então, se eu consigo com i, eu também consigo com i menos 1, i menos 2, i menos 3, i menos 4, e por aí vai, porque é só eu apagar uns caras, né? Agora, se eu não consigo com i, eu também não consigo com i mais 1. Porque se eu conseguisse com i mais 1, eu conseguiria com i igual a gente viu aqui, né? É só você dizer que esse cara aqui é i mais 1, isso aqui seria i, né? Então, seria uma prova por contradição, né? Se a gente assumiu que a primeira parte é verdade, a gente consegue concluir a outra, né? Que é, se eu não consigo fazer se eu conseguisse fazer com i mais 1, eu conseguiria com i. Logo, se eu não consigo com i, eu também não consigo com i mais 1, tá? Então, o que eu quero chegar nisso tudo? Quero chegar aqui, a função da nossa busca binária aqui ela vai ser verdadeira até certo ponto, eu consigo fazer até certo ponto, e a partir de certo ponto eu nunca mais vou conseguir fazer.
Então, se a gente tem uma função que ela ou ela continua igual ou ela decresce, e eu quero achar um valor de x tal que o y é igual a tal coisa, eu consigo fazer busca binária nessa resposta, né? Que é exatamente o que a gente vai fazer. A gente está interessado em buscar exatamente esse ponto amarelo aqui, e a gente vai fazer busca binária entre o zero e o maior valor da string, né? O maior valor grandão aqui. A gente vai fazer a busca binária e decidir para a esquerda ou para a direita, a depender do valor de check. Fez sentido agora? Ok. Como é? E agora a nossa parte é o seguinte: vamos supor que se você está testando com i, então se você está testando uma string aqui com i, vamos dizer, o i igual a 3, você pode pegar a string que você quer testar, beleza? E multiplicar cada caractere dela por 3, né? Então, vamos supor que essa é a string original que ele quer buscar e a gente vai levar isso ao cubo. Então, a gente vinha, pegava o A e transformava em A, ao segundo A a gente colocava mais 3A, ao segundo B a gente colocava mais 3B, também não sou... A gente colocava mais 3B, aí o segundo C a gente colocava mais 3C, tá? A gente colocava mais 3C. Ops. Se eu tivesse desenhando, já tinha feito, né? Preguiçoso é bicho do campo. Então, se você tem o i, a primeira coisa que você faz, vamos supor que é criar a string que você está interessado em procurar, beleza? Então, você pegou e criou a sua string, criou ela, né? Agora, uma vez que você criou ela, o seu trabalho é checar se essa string aqui, ela é substring da string A, da string que você procura, string que você está interessado, que ele dá, tá? Ele diz que string é essa, né? Ele vai lá e diz, né? Como é que você sabe se essa string é substring da outra? Você pode vir aqui, caractere por caractere, e tentar procurar. Olha, né, vamos supor que essa daqui é a string que ele deu, tá? Vou fazer com o exemplo da entrada. Vou fazer com esse cara aqui, né? Esse cara aqui, né? Vou fazer com esse cara aqui. Tem esse exemplo lá em cima, né? Então vamos testar com Q igual a 2. Como é que eu posso ir lá e testar com Q igual a 2? Eu boto um ponteiro aqui e um ponteiro aqui. Os dois começam em 0. I igual a 0, J igual a 0. Eu tento ver A de I é igual a B de J? É. Então, eu dei um match aqui. Então, eu ando com os dois. Se não for igual, você anda só com esse cara, né? Então, você vê aqui, putz, esse cara é igual a esse? Não. Esse cara é igual a esse? Não. Esse cara é igual a esse? Não. É igual a esse? Não. É igual a esse? Não. Não, não. Até você chegar aqui e encontrar, opa, é. Então, você vem para cá e para cá, né? Então, conseguiu, né? Como que seria QQ RR, né? Seria mais ou menos a mesma ideia, tá? Você veria e daria um match aqui, aí você ia tentar, dá, não dá, dá, não dá, 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 aí você anda com os dois, dá, não dá, não dá, não dá, aí você vem tudinho, aí daqui você, putz, encontrou, né? Opa, vamos andar, dá até que você encontra aqui. Então você pode fazer esse for aí e andar com os dois e achar, isso daqui, a complexidade disso daqui, fica O de N mais M, tá? Fica O de N, que é o tamanho dessa string aqui, mais M. É o maior dos dois, tá? Então você consegue fazer esse check aqui relativamente rápido, tá? Consegue fazer esse check relativamente rápido. Eu não lembro se é o suficiente para essa questão. A gente pode ver se isso é o suficiente. Se não for suficiente, a gente otimiza. Tem como otimizar melhor. Mas eu acho que isso daqui é o suficiente. Então, a gente vai checar isso daí. Vou para o código aqui, que talvez fique mais fácil. Tá, vamos ver. Então, ele tem um inteiro T. Ele lê esse inteiro T. Beleza. E aí ele tem a string A e B, né?
E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? L recebe 0, R recebe A.size. Se a gente quiser ir mais além, a gente pode pegar A.size dividido por B.size, tá? Porque se eu multiplico cada caractere aqui por um valor y, o tamanho da string ela tem que ser menor ou igual que essa, né? Para ser substring, né? E mid, e eu vou dizer que a resposta começa com 0, né? E no final eu vou imprimir a resposta, tá? Vou fazer a busca binária na resposta, tá? Então, enquanto L for menor ou igual que R, o mid recebe L mais R sobre 2, ops, 2. Eu vou fazer aqui, if check de mid, tá? Igual a true. Então, eu consigo fazer essa resposta. Então, antes recebe mid, e eu vou tentar aumentar essa resposta, né? Então, L recebe mid mais 1. Se eu não consigo, eu tenho que diminuir, tá? Literalmente a busca binária. Eu chuto um valor no meio. Se eu consigo fazer com esse valor, eu guardo esse valor e vou para a direita. Se eu não consigo, eu vou para a esquerda, tá? É bem simples assim. E agora, dado um valor i, dado um valor específico, tá? A gente pode ir aqui ver, sei lá, dado um tamanho aqui, a gente vai ver se o b vezes esse tamanho, ele é substring, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter uma string aux aqui. E o que a gente vai fazer? Para cada caractere de B, tá? A gente vai andar tam vezes e colocar em aux, tá? Errado, tá? Então, esse primeiro passo aqui é a gente criar, dado um i específico que a gente criou, a gente fazer essa string grandona, né? Então, se o a é 3, para cada caractere a gente coloca ele 3 vezes, tá? Então, para cada caractere de B, a gente coloca ele tam vezes, né? Aqui na string, beleza? O A e o T menos menos, já expliquei isso, viu? Expliquei isso na primeira aula. Mas isso daqui é a mesma coisa do que você fazer for int de tzinho recebe 0, tzinho menor do que t grandão, e mais. É a mesma coisa. Porque o que o A e o T menos menos faz? O que ele vai fazer é, ele vai checar o valor de t. Se for positivo, se for true, ele continua. Se for falso, ele para. Quando que esse valor de t ele é falso? Esse valor de t ele é falso quando t é igual a 0, porque 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Isso para inteiros em C++. Então, ele só para quando o t chega igual a 0, porque é o único valor que é falso. Então, se você está igual a 5, ele vai, testa o 5, é true, aí ele diminui, tá? Ele diminui, testa o 5 e diminui, aí vira 4. Aí ele testa o 4, diminui, vira 3, vira 2, quando chega no 0, ele para, né? Então é a mesma coisa, tá? É um jeito mais rápido de você ir até o valor, né? Só que nesse caso você perde o valor do t, tá? Você perde, no final, o t vai ser 0, você perde o valor original dele. Só é útil quando você tem esse caso aqui, de N casos de testes, né? Então, o primeiro passo, vocês entenderam? O primeiro passo é você ir lá e multiplicar a string, né? O segundo passo é, dado que eu tenho a string, é eu checar se é substring, tá? Então, eu testo se o A é substring. Só que como o A já está lá, eu vou passar só o aux, né? Então, eu vou ter uma outra função, que é check substring. Eu vou passar isso aqui por referência, para não ter que ficar copiando. E como é que testa? É como eu falei, eu tenho dois ponteiros, um para o i e um para o j. Quanto os dois ponteiros estiver dentro da string, né, nas duas strings, então quanto o ponteiro do i estiver na primeira string e o ponteiro do j estiver na segunda string, eu testo. Se os caras são iguais, eu ando com os dois. Se os caras são diferentes, eu só ando com i, tá? Eu só ando com o primeiro. Era que nem a gente estava fazendo aqui. Pô, cara. Putz, né? Queria, viu? Daqui uma hora. Então, a ideia aqui é o seguinte, né?
que nem eu estava fazendo aqui, tá? Eu venho, dou match, enquanto eu estou achando, putz, não deu match, então só ando com o primeiro, tá? Na hora que eu acho, eu ando com os dois, senão só ando com o de cima. Então, eu sempre ando com I, ou seja, independente de tudo, eu ando com I, mas quando eu acho um cara igual, eu ando com J. E eu tenho que checar no final se eu andei todo mundo com J, tá? É assim que eu sei que é quando eu preenchi todo mundo aqui. Então, se por acaso eu preencher todo mundo que nem eu preenchi aqui, é porque é substring, tá? Então, é exatamente esse check aqui. Eu acho que isso talvez seja o suficiente para responder aquela questão, tá? Então, essa aqui é a função que checa se um tamanho específico é substring e o resto é fazer a busca binária na resposta, tá? Um 290, né? Que é exatamente as respostas que deram aí. Talvez DTLE, tá? Talvez DTLE. Ixi, deu não, deu certo. Bem, é isso, né? Essa era a solução da questão. Não é uma questão fácil, tá, pessoal? Não é uma questão fácil e quem não conseguiu responder não se sinta inútil. Pareceu fácil aqui para mim, mas eu já respondi várias questões nesse estilo, tá? É porque eu já me acostumei com questões assim. Com o tempo, vocês vão ver que vocês vão se acostumar também. Vocês vão bater o olho e vão checar assim, putz, dá para fazer busca binária? Aí dá. Por exemplo, esse truque de você checar se uma string é substring de outra, isso é muito comum, tá? Vocês vão ver um monte de questão. Então, vai chegar um momento que testar se uma string é substring de outra, para vocês é muito fácil. Vocês vão bater o olho e já sabem como é que faz. Tem como fazer esse check aqui mais rápido, tá? Tem como fazer isso aqui mais rápido. Eu vou até implementar agora. Não vou não, porque não vai dar tempo, tá? Mas tem como fazer esse check mais rápido. Depois eu posso explicar para vocês. A ideia é fazer, tipo, busca binária, né? Dá para fazer uma busca binária aqui dentro e fazer esse check mais rápido, deixar pré-calculado. Tem como fazer essa questão sem busca binária? Cara, não sei. Eu acho que não. Talvez tenha um algoritmo de string que dê, tá? Uh, acho que tem. Não. Tem? Não. Sem busca binária, acho que não. Ou tem? Acho que tem. Acho que tem. Acho que tem, tá? Eu tô pensando aqui numa ideia, eu vou dar essa. Me cobrem essa questão, tá? Eu acho que tem. Eu vou tentar responder ela de outro jeito. Eu não vou responder aqui porque eu não sei se tem como, né? Eu posso gastar aula à toa. Mas eu acho que tem simplesmente você fazendo. é, Você coloca as posições que cada letra dessa daqui aparece, e aí você faz um guloso, né? Você pega o primeiro Q e apaga, aí pega o primeiro R, apaga todo o R antes do próximo Q, sei lá como é que faz. Acho que é uma parada assim, né? Aí você apagou uma vez. Acho que tem como, acho que tem como. Acho que tem como fazer com guloso, tá? Terça-feira eu explico, se tiver como. Acho que tem como fazer isso sem busca binária. Mas com busca binária sai mais fácil, tá? Do outro jeito é um negócio mais obscuro de como é que faz. É mais difícil de entender. Com busca binária é mais fácil porque, assim, você entende a ideia da busca binária e o resto é fazer cheques básicos. Básicos no sentido de vocês... Eu acho que é fácil, é relativamente simples vocês entenderem essa parte do código, assim. A ideia, pelo menos, né? Mas eu acho que tem. Mas fica para terça. Terça-feira eu explico como é que faz sem busca binária. Mas interessante. Eu acho que é até mais eficiente, tá? Uh, mas enfim. Uh, alguma dúvida nessa questão?
Essa daqui eu considero que todo mundo conseguiu responder, né? Beleza. A gente tem duas opções. Ir para aula agora, de guloso, tá? Que o Samuel vai precisar de um tempinho. Ou tentar responder mais uma. Eu, particularmente, não li essa questão ainda, né? Então, eu iria para aula de guloso. Se sobrasse tempo no final, eu responderia uma questão. O que vocês acham? Então, vamos para aula. Todo mundo concorda em ir para aula? Então, vamos para aula. Samuel falou ela no grupo? Ótimo, perfeito. Samuel é brabo, cara. Esse cara merece um salário. Tem que pagar um salário para esse homem. Então, agora eu vou passar aí a palavra para o Samuel. O Samuel vai falar um pouquinho sobre gulosos. E tudo certo aí, Simão? Eita, aceito. Beleza. Veremos. Tá. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou estar por aqui também, tá, pessoal? Então, tá aí? Valendo? Valendo? Pode ir, pode ir. Eita. Beleza, galera. Então, primeira coisa, se eu começar a falar muito rápido, vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me falar aí que eu vou ajeitando conforme for a aula. Então, beleza, né? Tá, deixa eu transmitir a tela. Então, nossa aula de hoje é sobre algoritmos gulosos. Então, beleza. O que seria um algoritmo guloso? Tá, isso é até meio difícil de explicar, deixa eu tentar. Então, um algoritmo guloso, ele vai ser um algoritmo, na definição formal, um algoritmo heurístico. Ou seja, vai ser um algoritmo. Tá, eu acho que eu não consegui preparar bem aqui, pera. Bora. Desculpa aí. Então tá, o algoritmo guloso, ele vai ser um algoritmo que a gente vai usar principalmente em problemas de otimização. Então, sei lá, a gente tem um problema que a gente quer encontrar o máximo que a gente consegue com isso, ou o mínimo que a gente consegue. Então, vai ser sempre algo que a gente vai querer, tipo, o máximo, o mínimo, ou o que sempre sai, digamos, melhor para a gente. Então, beleza, ele é ele vai ser basicamente um problema de otimização. Nós vamos utilizar várias técnicas de heurística, e eles são problemas que a gente vai utilizar desculpa, são problemas de substitutura ótima. Ou seja, são problemas que a gente vai ter várias. A gente tem um problema grande e a gente consegue subdividir ele em vários problemas menores. Então, por que ele se chama algoritmo guloso? Então, a gente tem um algoritmo guloso que ele se chama guloso, justamente porque a gente acaba fazendo muitas escolhas gulosas, muitas escolhas que parecem boas agora, só que pode ser que no futuro elas não sejam tão boas. Então, a gente não analisa todas as opções, a gente só vai olhar o atual. Então, imagina, sei lá, que você está numa festa e você quer ter uma mesa cheia de comidas e você quer comer o máximo que você conseguir. Então, o que for aparecendo, você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, e é basicamente isso que o nosso algoritmo vai fazer. Um algoritmo guloso, ele vai pegando as coisas que parecem boas para ele, enquanto elas forem aparecendo. Então, enquanto isso aqui parecer bom, ele vai pegar. Então, geralmente, os algoritmos gulosos, eles são muito assim, problemas de você se baseia em um critério de escolha local. Então, você não compara ele exatamente o, com todo o resto. Você faz uma escolha local, uma escolha que agora pareça melhor. Então, geralmente, o que é essa escolha que agora parece melhor? É uma escolha que futuramente não vai lhe atrapalhar ou que futuramente vai lhe ajudar. Eu acho que vai ficar mais claro com os exemplos, mas basicamente isso. A gente vai usar um critério local para dar para fazer uma escolha que seja ótima no momento. E a partir disso, a gente tenta encontrar uma solução total que seja ótima. Então, a ideia é, nós vamos pegar um problema grande, dividir ele em pequenas partes e tentar encontrar a melhor solução para cada parte. Seria algo como isso. Geralmente, problemas gulosos, eles são muito assim da gente trabalhar com ordenação. Então, a gente pega a nossa entrada, ordena com base em algum critério, e a partir disso a gente vai
vai pegando o que for aparecendo. Então, beleza. Os algoritmos Loss, geralmente, eles são, assim, muito também, como é que fala? Intuitivos. Então, você entende que provavelmente aquilo funciona, só que às vezes é meio difícil você explicar por que funciona. Então, tem uma, tem uma prova que eu vou tentar passar mais ou menos por cima dela, que vai ser a prova da troca, o argumento da troca, e a gente vai dar uma olhada nisso. Acho que o algoritmo de Prim é o Kruskal, né? Não. Tá, desculpa, eu não lembro qual é o algoritmo de Prim. Mas, o Kruskal, por exemplo, ele é guloso. Ele vai sempre pegar o que parece melhor e vai vendo se ele pode pegar isso. Mas eu vou trouxe alguns exemplos aqui, que eu acho que agora pode ser que fique um pouquinho mais claro. Então, coleção de UPAs, essa é uma questão da UBI de 2019, e a solução dela é gulosa. Então, vamos tentar ler aqui e eu vou tentar explicar como é que funciona o problema. Então tá. Mayuri é uma jovem que adora colecionar UPAs. Ela sempre está procurando pelas melhores UPAs para melhorar sua coleção. Cada UPA possui uma cor única, e como Mayuri é muito perfeccionista, ela não acha que todas as cores combinam juntas. Então ela resolveu escrever uma lista com pares de cores que não combinam. No entanto, ela está muito confusa em como organizar sua coleção, pois existem UPAs mais raros que outros, e por isso ela também precisa manter, ela sempre precisa manter as UPAs mais raras. Então, sua coleção é composta por N UPAs, e ela possui exatamente uma UPA de cada cor entre 1 e N. Então, uma UPA da cor I possui raridade de 2 elevado a I. Então, essa informação aqui é importante. Uma UPA de cor I tem a raridade de 2 elevado a I. Dada a coleção atual, informe quais UPAs ela deve manter na sua coleção, de modo que todas as UPAs possuam cores que combinam entre si e que a soma das raridades de todas as UPAs é a maior possível. Então, a primeira linha da entrada contém dois inteiros, NM, que vão indicar a quantidade de UPAs que ela tem, e o tamanho da lista de cores que combinam e não combinam. Então, as próximas N linhas vão conter dois inteiros, o e v, que indica que as cores U e V não combinam. Então, beleza. Então, a gente vai imprimir a quantidade de UPAs que combinam e quais são os números delas. Então, tá. Então, primeiro, deu para entender o problema? Vou tentar desenhar aqui para explicar. Beleza. Então, o que é que o problema vai dar para a gente? Ele vai dizer que a gente tem várias UPAs, seja lá o que for isso, e cada uma dessas UPAs ela tem um valor. Então, esse valor seria a cor dela. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. A gente tem várias UPAs na nossa coleção, só que acontece que algumas delas não combinam com as outras. Então, por exemplo, a 1 não combina com a 3 e a 1 não combina com a 5. A 4 e a 3, obviamente, também não combina com a 1, né? E a 5 não combina com a 1 também. Então, por exemplo, a 4 não combina com a 7. Então, a 4 não combina com a 7, a 7 não combina com a 4, e o 2 não combina com o 7 também. Então, tá aqui. Então, agora, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer escolher um subconjunto aqui dessas lupas que tenha a raridade máxima, sendo que a raridade vai ser definida por 2 elevado aí. Então, como é que a gente poderia encontrar aqui nesse conjunto um subconjunto que tem a raridade máxima? Então, vocês têm alguma sugestão de como é que a gente poderia tentar encontrar esse problema? Encontrar a resposta? Beleza. Então, já que ninguém está falando nada, então bora continuar aqui. Então tá. Então, a gente pode tentar observar aqui uma característica. Eita. Uma característica interessante aqui desse nosso problema. Aqui. Desse nosso problema.
Então, ele fala que a nossa raridade é 2 elevado a i. Então, o que a gente tem, por exemplo, essa UPA aqui tem raridade de 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, essa daqui tem raridade de 2 elevado a 2, que é 4. Aqui vai ser 8, 16, 32, 64 e 128. Então, essa é a raridade de cada UPA. E dentro desse conjunto, a gente quer maximizar a nossa resposta. Maximizar qual é a resposta que a gente vai ter. Então, esse algoritmo é guloso porque a gente vai escolher sempre a melhor opção. E a partir disso, não importa quais sejam as outras, a gente vai sempre escolher a melhor. Então, por exemplo, tá. Se a gente observar uma coisa, o nosso 2 elevado a x, ele sempre maior que o 2 elevado a x menos 1, certo? Então, 128 é maior que 64. Beleza, né? Só que se a gente observar, 128 também é maior que 2 elevado a x menos 2. X menos 2. Então, se a gente somar 32 com 64, não dá 128. Tá. Também, se a gente somar esse aqui, não dá 128. Se a gente somar isso aqui, não dá 128. Se a gente somar isso aqui, também não dá 128. Se a gente somar isso aqui, também não dá. Ou seja, se a gente somar todas as nossas lupas, menos essa última, não vai dar esse valor 128. A gente vai ter um valor de 127, né? A gente vai ter um valor menor do que esse daqui, o possível. Então, nesse caso, o que é que parece a escolha mais ótima? O que é que parece a melhor opção? A melhor opção, nesse caso, obviamente, é a gente, por exemplo, escolher isso aqui. A gente escolhe a UPA número 7, porque ela parece a melhor. Então, a gente vai ordenar, entre aspas, as UPAs pela cor delas. Então, a gente vai aí ordenar do maior para o menor. Então, a gente começa a pegar 7, e agora, já que a gente pegou a 7, a gente não pode pegar nem a 2. Então, a gente não pode pegar mais a 2 e nem a 4. Beleza, agora vamos para a próxima. A gente pega 6. Então, a gente pegou a 6, ela combina com todo mundo. A gente vai para o próximo, 5. O 5 não combina com 1. Então, a gente pega o 5 e vai excluir o 1. Então, o 4 a gente não pode pegar. E o 3 a gente pode pegar. Então, no final, essa é a nossa resposta. A gente não precisa testar todas as opções, porque isso aqui, intuitivamente, a gente já consegue perceber que sempre que a gente pegar os maiores possíveis, a resposta vai ser a maior possível. Porque mesmo que eu somasse todos esses outros aqui, não dava o do maior. Por exemplo, se eu tivesse aqui um caso, por exemplo, 1, 2, 3, 4, em que o 4 não combina nem com 3, nem com 2, nem com 1, a melhor escolha seria ainda assim pegar o 4. Porque a raridade do 4 é maior do que a raridade de todas as outras 3 somadas. Então, no caso, essa vai ser a ideia do nosso algoritmo guloso. Vai ser sempre pegar o mais valioso, o que vai ajudar mais a nossa resposta. Então, de forma geral, essa é a ideia do algoritmo guloso. Deu para vocês entenderem? Tá, beleza. Então, isso aqui foi um exemplo mais básico, mas que a gente já... Mas tipo, só para realmente ter uma ideia do que é um algoritmo guloso. Então, nesse caso, por exemplo, foi fácil a gente provar que se a gente pegar sempre esse do último, sempre o maior, a resposta vai ser a ótima, vai ser a melhor resposta possível. Então, observem que a gente não se importa muito com a combinação dos próximos elementos que a gente vai pegar. A gente não está olhando para eles. Só o que importa no momento é o elemento que a gente está olhando agora. Depois o 7, depois o 6, só o elemento de agora. Então, ok. Agora, o que, é que a gente pode fazer? Então, vamos tentar... Acho que eu vou tentar logo uma prova formal para isso aqui. Para o argumento a troca, e mais tarde a gente tenta
ver outros exemplos. Então, o que seria o argumento da troca? O argumento da troca ele vai ser a principal forma da gente provar um algoritmo guloso. Então, a gente tem um algoritmo guloso e a gente quer provar que ele funciona. De alguma forma, ele funciona. Então, uma boa forma de começar a fazer isso é a gente pensar o seguinte: vamos imaginar uma solução ótima. A gente tem uma solução ótima aqui. E a gente tem nossa solução gulosa. Então, bora pegar uma solução ótima que seja o mais possível, o mais parecido possível com a nossa solução gulosa. Então, por exemplo, ela vem igual aqui, 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 ela vem igual, até o momento que fica diferente. Tá, beleza. Então a gente tem essas duas soluções aqui. Ah, nesse momento que elas ficaram diferentes, pode ter acontecido duas coisas. Então, primeiro, nesse caso só pode ter acontecido uma. Então, se a gente pegou o primeiro set, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente pegou o primeiro set, depois o 6, a gente tenta pegando o maior possível que combina. Então, se a nossa solução difere da ótima, entre aspas, dessa solução ótima aqui, se a nossa solução difere dela, então significa que em algum momento aqui, a gente pegou um elemento que seria o maior possível, até o momento, só que ele não está na nossa solução ótima. Só que, se esse elemento maior que é dos maiores não está na nossa solução ótima, significa que a nossa solução ótima tem um valor menor que a nossa solução gulosa, porque a soma de todos os elementos depois dele são menores que desse aqui. Ou seja, nesse caso, a solução ótima não existe e nossa solução gulosa está certa. Então, ainda foi um exemplo bem, mais ou menos. Só que, beleza, vamos tentar agora aprofundar um pouco mais. Então, agora a gente tem outro exemplo que é bem mais famoso e eu acho que fica bem melhor também para a gente provar. Então, esse problema aqui é o problema do nosso horário de atividades. Acho que o nome dele é segmentos não sobrepostos. É um problema dos segmentos não sobrepostos. Então, a historinha aqui é que a pessoa tem vários compromissos, só que esses compromissos eles estão se intersectando. Então, por exemplo, ele pode estar aqui participar de um contest nesse horário, só que o contest vai desse horário a esse horário. E ele também poderia assistir um filme que vai desse horário a esse horário. Só que ele, obviamente, não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele teria que fazer uma coisa ou outra. Então, a gente tem esse horário com essas atividades aqui, e a gente quer organizar, a gente quer encontrar a maior combinação de atividades que a gente pode fazer sem entrar em conflito uma com a outra, entendeu? Sem sobrepor uma na outra. Então, a ideia desse problema é a gente tentar organizar esses elementos de forma que eles não se sobreponham um ao outro. Então, assim, vendo aqui essa ideia, como é que vocês acham, como é que vocês diriam que a gente poderia tentar resolver esse problema? Ainda na ideia, também, parando para pensar que os gulosos sempre têm essa ideia de ordenação, de ordenar por alguma coisa. O que é que vocês acham que a gente poderia utilizar como base para ordenar esse algoritmo e encontrar uma solução ótima, que contenha o maior número de atividades que não tenham conflito? Os trabalhos de menor tamanho. Beleza, mais alguma ideia? Tá, primeiro bora pensar essa ideia aqui, então, dos trabalhos com menor tamanho. Então, a gente tem, por exemplo, beleza, deixa eu apagar aqueles ali. A gente vai ter esses trabalhos aqui, atividades aqui. Então, a gente tem essa atividade, que é grandona, essa atividade, que é grandona, e a gente tem uma atividadezinha pequena aqui no meio.
Beleza. Você concorda que se eu pegar essa atividade pequena aqui, eu não vou mais poder pegar nem essa, nem essa? Então, se eu pegar sempre a menor possível, essa solução não é ótima. Porque se eu peguei essas duas, se eu pegar essa aqui, eu não posso pegar essas duas. Então, minha solução ótima seria pegar essas duas aqui, que são maiores. Ah, o Lucas não vale, né? O Lucas já sabe a resposta. Pegar os sinais. Então, beleza. A ideia realmente é essa, de a gente pegar o final de cada questão. Mas deixa eu tentar só dar outro exemplo aqui também para a gente poder ver que essa é a solução mesmo. Tá, beleza. Olha aqui. Então, bora pensar em outra coisa primeiro, que seria ordenar pelo começo de cada questão. Então, a gente tem aqui uma atividade aqui, outra atividade aqui, outra atividade aqui. A gente tem essa atividade aqui. Então, vamos imaginar que a gente ordenou as nossas atividades pelo começo. Então, a primeira atividade que a gente ia pegar, se a gente ordenasse pelo começo, seria essa. E ela vai invalidar todas as outras. Então, beleza. Já deram o spoiler ali, então a resposta para esse algoritmo guloso seria a gente tentar ordenar os nossos elementos pelo final. Então, claro, o que acaba primeiro, vem primeiro. Por exemplo, a gente pega esse intervalo aqui. Se a gente pegar esse intervalo aqui, ele vai ser o primeiro. Esse aqui vai ser o segundo. Esse aqui vai ser o terceiro. Esse aqui vai ser o quarto. Então, beleza. Se a gente fosse tentar fazer a solução ótima, a gente ia fazer o seguinte: a gente ia pegar primeiro esse aqui, que é o 1, e vamos pro próximo, o 2. O 2, ele tem uma intersecção com esse aqui, então a gente já não pode pegar ele. Então, beleza, a gente descarta o 2. Agora vamos pro próximo que termina por último, o 3. Então a gente pega o 3, e beleza, próximo 4 a gente não pode pegar. Então, nesse caso, a gente consegue encontrar a solução ótima para esse caso, que seria esses dois. Então, esses dois elementos aqui juntos, eles vão formar a nossa solução ótima. Então, você pode tentar, tipo, pensar em contracasos, mas, no geral, essa solução vai sempre ser a melhor possível aqui, nesse caso. Tá, mas por que que isso funciona? Então, primeiro, vamos assumir que funciona. Ordenar pelo final e sair sempre pegando vai funcionar. Mas por que que isso funciona? E agora que realmente a gente consegue colocar o algoritmo da troca em prática, digamos, um pouco mais de sentido. Então, vamos voltar àquela mesma ideia. Vamos pensar aqui numa solução ótima. Acho que, inclusive, vou pegar esse exemplo aqui do. Deixa eu ver se consigo aqui. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Tá, por que que começar a ordenar pelo final funciona? Então, tá. Vamos parar para pensar o seguinte, o mesmo argumento de antes. Vamos imaginar que a gente tem uma solução ótima e a gente tem uma solução gulosa. Então, vamos pegar a solução ótima que tem o maior começo parecido com a nossa solução gulosa. Então, sei lá, a primeira opção gulosa que a gente pegar seria esse aqui. A gente pega esse aqui, que termina primeiro, e agora vamos para o próximo. Vamos dizer que essa é a nossa solução ótima e a gulosa concordam nisso. Beleza. Nossa solução gulosa, o próximo elemento que ela ia pegar seria esse aqui, porque ele é o menor começo que não entra em sobreposição com esse anterior. Então, beleza, a gente escolhe esse aqui. Tá, só que agora a nossa solução ótima e a nossa solução gulosa, elas diferiram em um ponto. Então, se nossa solução gulosa escolheu isso aqui e elas diferiram aqui, significa que a nossa solução ótima, entre aspas, ela não teria escolhido isso aqui, teria escolhido outro elemento. Então, como a gente não pode ter escolhido esses dois, porque eles estão em sobreposição com esse,
e a gente só pode ter escolhido esse. A gente tem que ter escolhido esse, já que o começo da nossa solução ótima, nossa solução gulosa são iguais. Então, simplesmente não escolheu esse, e a gente escolheu outro próximo aqui, que seria esse ou esse. A gente tem escolhido um dos dois, para a solução, entre aspas, ótima. Só que, se a gente escolheu algum desses dois aqui, e não escolheu esse, então, obviamente, a solução gulosa é melhor. Porque se a gente escolher algum desses, a gente não teria, não poderia ter pegado o outro. Mas por que que isso vai dar certo? Imagina o seguinte: a gente pegou todos os elementos até aqui. Então, todos os elementos até aqui estão iguais. A gente pegou todos. Então, o próximo elemento que a gente escolher, digamos que a gente tem outro elemento aqui também. Pronto, aqui. Que não entre que não entre em sobreposição com o sleep. Beleza, a gente tem outro elemento aqui. Então, nossa solução gulosa sempre pega o elemento que está mais à esquerda, sempre o menor. Então, se a nossa solução gulosa sempre pega o menor e a nossa solução gulosa diferiu de uma solução ótima, significa que a solução ótima escolheu um elemento que está depois desse melhor aqui. Então, se ele escolher algo que está depois, tem duas opções. Ou esse que está depois ainda não entra em sobreposição com outro elemento, então a nossa solução ótima é tão boa quanto a solução gulosa, ou a solução gulosa é tão boa quanto a solução ótima, ou então esse elemento aqui, ele acaba depois de um, e no caso a gente fica sem conseguir pegar outro. Se a gente não consegue pegar esse aqui, significa que a nossa solução ótima é ruim. Ou seja, se a gente sempre pegar o compromisso que se a gente sempre pega o compromisso que acaba primeiro, significa que a gente tem mais tempo livre depois. Então, se eu pego o compromisso que está aqui e a minha solução ótima, entre aspas, pegou um que estava aqui, eu tenho todo esse espaço aqui que dava para ter colocado alguma solução, mas não colocou. Ou seja, ou o próximo evento tá depois disso, ou ele não é uma solução ótima. Então, um exemplo aqui, bora imaginar que o maior prefixo comum da solução ótima e gulosa é zero. Então, no caso, a gente poderia ter escolhido, nesse caso, a nossa solução gulosa escolheu esse aqui, né? Mas a solução ótima, entre aspas, teria escolhido esse aqui. Nesse caso, a nossa resposta continua tão boa quanto. A gente escolhe esse e esse. Então, a nossa solução ótima escolhe 3, e nossa solução gulosa escolhe também 3. Então, nossa solução gulosa é tão boa quanto a ótima. E, por exemplo, no caso da nossa solução ótima ter escolhido outro elemento, como esse aqui, a gente não poderia ter escolhido esse e a solução ótima teria sido pior. Então, através desse argumento da troca, a gente sempre consegue mostrar que que a nossa solução é tão boa quanto ou melhor que a solução dita ótima. Então, é sempre você tentar pensar o seguinte: a gente tem o maior prefixo comum, aqui entre a solução ótima e a gulosa, e a partir desse momento em que tudo aqui para trás está igual, daqui para frente, o que é que muda? Então, o que é que vai mudar daqui para frente? Se minha solução gulosa sempre pega uma coisa que vai ser melhor aqui, que não vai atrapalhar mais na frente, significa que isso vai significar que ela de alguma forma é melhor do que a solução ótima, ou tão boa quanto. Beleza, isso fez sentido? Deu para entender alguma coisa? Sim? Beleza. Tá, então vou dar mais um exemplo aqui. Tá, eu anotei mais dois exemplos. Mas beleza, bora tentar aqui. O próximo, outro exemplo de solução gulosa aqui, seria, seguindo essa mesma ideia dos segmentos, seria a cobertura de pontos. Então, imagina que a gente tem uma reta. Então, a gente tem uma reta aqui. E nessa reta, a gente tem vários pontos espalhados sobre ela. Deixa eu colocar outra coisa por aqui. Então, a gente tem vários pontos aqui, 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 aqui e aqui.
Então, a gente tem vários pontos, e a gente quer cobrir todos os pontos com segmentos de tamanho K. Então, a gente tem vários segmentos de tamanho K, tipo um K fixo, desse tamanho. A gente quer cobrir todos os segmentos com o mínimo possível de segmentos de tamanho K. Então, qual seria a estratégia gulosa para isso? Então, a gente tem sempre esse K que é fixo. Qual seria a estratégia gulosa para fazer isso? Tem alguma sugestão? Vou tomar água com isso. Então tá. O que seria a nossa solução ótima nesse caso? Nossa solução gulosa. Então, a ideia aqui é que sempre a gente vai pegar nosso segmento e colocar ele começando no primeiro ponto e colocar ele o máximo para a direita possível. Então, a gente começa ele sempre aqui o mais à direita que a gente puder. Então, por exemplo, a gente não começa esse segmento aqui. A gente vai começar ele a partir daqui, no final. Beleza? Então, a gente consegue cobrir aqui com 3 elementos. E, assim, só olhando mesmo, a gente já consegue ver que essa é a melhor resposta possível. Mas por que é a melhor resposta possível? Então, a gente consegue provar isso da mesma forma através do argumento da troca. Então, a gente tem esses segmentos. E a ideia desse problema guloso é a gente sempre pegar o que vai ajudar a gente mais à frente. Então, por exemplo, se eu sei que todos os pontos aqui atrás de mim estão cobertos ou não existe nenhum, então não faz sentido eu desperdiçar segmento aqui para trás. Não faz sentido eu colocar aqui para trás, desperdiçar. Então, a minha melhor opção é sempre esperar que no futuro esse segmento possa cobrir mais algum ponto e colocar ele sempre aqui no extremo esquerdo. Então, eu coloco aqui e vou colocando ele mais para a direita possível. Isso porque, mesmo que eu não consiga cobrir nenhum ponto depois com esse mesmo segmento, nesse caso aqui, o meu segmento vai estar sempre melhorando a resposta. Ou seja, ele nunca vai estar piorando a resposta. Então, pelo mesmo argumento da troca, se a gente tem tudo aqui até igual, tudo até aqui igual, isso significa que daqui para frente, a nossa solução ótima fez uma escolha, a nossa solução gulosa fez outra. Então, qual seria a nossa solução ótima, digamos que ela colocou mais para trás? Já que ela não pode ter colocado igual a solução ótima, ela colocou obrigatoriamente mais para trás. Então, o que significa? Significa que a solução está igual, está cobrindo a mesma quantidade de pontos, ou a solução é pior. Uma solução ótima, entre aspas, é pior que a gulosa. Então, tá. Então, se a solução aqui é tão boa quanto a gulosa, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode... Eita, opa. A gente pode fazer isso aqui e dizer que esses dois pontos aqui são iguais. Então, beleza, se eles são iguais, o nosso maior prefixo comum entre a solução ótima e a nossa gulosa aumentou. Então, agora, o maior prefixo comum é esse aqui. Se nosso maior prefixo comum é esse aqui, então agora a gente pode olhar aqui de novo. Nossa solução ótima não pode ter colocado aqui, porque eles têm que diferir da gulosa. Então, se ela não colocou aqui, significa que ela colocou antes do ponto. Então, se ela colocou antes do ponto, de novo, vai acontecer de duas em uma. Ou ela vai ser tão boa quanto, cobrir os dois pontos, ou, nesse caso aqui, ela vai ser pior. Então, ela não pode ser pior. Se ela não pode ser pior, significa que ela tem que ter colocado no mesmo lugar que a gente colocou na nossa solução gulosa. E isso, a gente vai aumentando o nosso maior prefixo comum. E se vocês perceberem, isso vai como se fosse um evento em cadeia, em que prova que o nosso maior prefixo comum com a solução ótima é sempre a solução gulosa inteira. Então, essa ideia de provar através desse argumento da troca pode ser meio complicado, só que, no geral, você vai perceber isso muito mais no olho mesmo. Você vai olhar o problema, perceber que aquilo é uma solução gulosa, que aquilo
essa ideia de você sempre pegar o melhor, ignorar o que não for o melhor, e você coda isso. Geralmente a gente fala que passa por AC, então prova por AC. Porque a gente não sabe, pode até não saber provar, mas sabe que funciona. De alguma forma funciona. Só que também você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes alguns programas parecem ser gulosos, você pega um exemplo que funciona com guloso, mas que no final das contas não funciona. Então, um problema que acho que vocês vão ver, inclusive, na aula de PD, seria o problema do troco. Seria o problema do troco. Então, imagina o seguinte, vocês têm um valor em dinheiro, vocês têm um valor em dinheiro e vocês querem trocar pela menor quantidade possível de moedas. Por exemplo, vocês têm R$ 2. E vocês têm as moedas de 50 centavos, de 25, de 10, de 5 e de 1 centavo. Então, vocês querem trocar esses R$ 2 pela menor quantidade possível de moedas. Qual seria a abordagem gulosa nesse caso? A gente escolhe a maior moeda, 50, e vai. Ah, tá. Esse exemplo não foi bom. Só um instante. Então, 2,30, por exemplo. Então, a gente vai pegar o 50 e vai pegar o máximo de 50 que a gente conseguir. Então, a gente consegue pegar 4 moedas de 50 centavos. Então, a gente pega 4 moedas de 50 centavos e sobram 30 centavos. Agora, a gente pega a outra maior moeda que a gente consegue. Seria uma de 25. Então, sobra 5. A gente não pega nenhuma de 10, porque não dá. A gente pega uma de 5 e fica 0. Então, beleza. A gente consegue realmente ver que isso aqui é a menor quantidade possível. Se eu tivesse escolhido outra moeda sem ser a de 50, naquele caso, ele ele teria dado uma quantidade melhor de moedas, porque se eu não tivesse usado a 50, se tivesse usado só 3,50, teria que ter usado pelo menos mais duas de 25. Então, nesse caso, a gente olha, parece uma solução gulosa. E beleza, nesse caso, com as moedas de 50, 25, 10, 5 e 1, é uma solução gulosa. Funciona e beleza. Só que isso não é verdade para todos os casos. Então, isso parece uma solução gulosa, mas a gente nem sempre vai ser verdade. Por exemplo, a gente quer trocar, digamos que em vez dessas moedas aqui, a gente tem as moedas de 8 centavos, de 5 e de 1. E a gente quer trocar 11 centavos. A gente quer trocar esses 11 centavos na menor quantidade possível de moedas. O que é que a nossa solução gulosa faria? Ela ia pegar uma moeda de 8 e ia sobrar 3. Não podia pegar de 5. Ia pegar 3 moedas de 1 para completar os 3. Então a gente pegou 4 moedas. Só que isso não funciona, né? Porque no caso, o melhor teria sido a gente ter pegado 2 de 5 e uma de 1. Aí a gente iria 11 com a menor quantidade possível de moedas. Então, mesmo você tem que prestar atenção assim, que mesmo que às vezes o problema pareça guloso, ele nem sempre é. E como é que você faz para provar que ele é guloso? Argumentar a troca. Só que às vezes nem sempre funciona. Então, uma boa ideia é você pensar no algoritmo guloso. Dá para codar rápido? Se der, coda e vê se passa. Então, prova por assim. Se passar, beleza. Se não passar, então não é guloso. Então, é mais rápido você. Às vezes é melhor você codar o algoritmo se for rápido do que tentar provar, porque você vai demorar muito tempo tentando provar e aí não passa, né? Mas se der para provar e se você souber provar, é bom, né? Mas a melhor prova é a que passa. Então, beleza. Tá, então a ideia é dar tempo. Então, eu queria tentar resolver alguns exercícios aqui que eu trouxe, separei. No caso, esse aqui, o das UPAs. Deixa eu ver, esse daqui também é massa. Esse aqui também é interessante. Tá, beleza. Então, eu separei alguns exercícios e eu queria tentar resolver eles com vocês. Só que, se dá para procurar algum caso que quebra uns 3 minutos, também é bom. Então, se vocês conseguirem encontrar algum caso que quebra, é melhor pelo menos tentar isso rapidão do que rodar um problema inteiro e não dá certo. Mas a prova formal, às vezes, é chatinha de dar. Então, beleza. Vocês entenderam a ideia do que é um guloso, como é que a gente pode provar ele, e não sei, é meio difícil. Cada problema guloso é um problema guloso, então é meio até difícil de dizer esse problema é simplesmente guloso e exatamente o que é um problema guloso, porque cada problema guloso é um problema guloso, é diferente.
Então, cada problema é um problema. Só que a ideia, no geral, vai ser sempre parecida com essa. Ordena as coisas em uma ordem que pareça fazer sentido e vai pegando sempre o melhor possível, até o momento que não seja possível pegar mais. Então, você sempre pega o melhor e vai indo. Então, inclusive, acho que um exemplo que pode ser muito bom agora de explicar é o dessa das vacas. Mas beleza, vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar logo, antes de a gente começar a resolver alguma coisa? Beleza, então, de boas. Tá, então, certo. Então, tentar resolver aqui esse problema, que eu acho que pode ser bom para a gente ver o algoritmo guloso e também outra forma dele. Tá. Que seria esse Milk Scheduler, não sei falar. Deixa eu traduzir o problema. Basicamente, ele vai dizer o seguinte: então, o fazendeiro John ele tem N vacas, e essas N vacas precisam ser ordenhadas. Então, só que cada vaca para ser ordenhada leva uma unidade de tempo. Então, se eu quero ordenar qualquer vaca para ser ordenhada leva uma unidade de tempo exatamente. Então, sendo animais impacientes, algumas vacas se recusarão a ser ordenhadas se o fazendeiro John esperar muito para ordenhá-las. Mais especificamente, a vaca I produz G galões de leite, mas somente se ela for ordenhada antes do prazo no tempo. Então, cada vaca vai produzir até G galões de leite e ela tem um prazo D. Então, se ela for ordenhada até a hora D, até o momento D, ela vai dar G galões. Se não, eu acho que ela não dá leite. Então, o tempo começa com T0, certo. Então, a ideia é você tentar ver aqui o máximo de galões de leite que o fazendeiro John consegue. Então, a ideia é o seguinte: é bem parecida com com a ideia que a gente deu aqui dos compromissos. Então, a gente tem aqui um horário. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso dia. E a gente tem várias vacas aqui que elas têm um limite. Então, elas podem ser ordenadas até esse momento. Então, do começo do dia até esse momento, elas podem ser ordenadas. Então, acho aqui, até aqui. Então, beleza. Aí a pergunta é: qual a maior quantidade de vacas possível que a gente consegue ordenhar e qual é a maior quantidade de litros de leite que a gente consegue, no caso, né? Então, sei lá, já tendo visto aquele último problema, então o que é que vocês sugerem que a gente possa fazer? Então, beleza? Então, claro, dado o mesmo problema, então a gente pode tentar fazer o de sempre, o mesmo de antes. A gente ordena pelo final, então a gente ordena as vacas pelas que têm a menor deadline, o menor limite de tempo, e a gente vai começando ordenando elas esse limite. Então, por exemplo, esse aqui é o limite, né? Então a gente começa ordenando essa daqui, então a gente gasta esse tempo. Agora a gente vai ordenar aqui a outra que tem o menor limite. Deixa eu fazer outra coisa aqui também, só para ficar melhor o exemplo. A gente vai ter outra aqui, beleza. Então a gente pegou essa aqui, que tem o menor limite de tempo. Então qual é a próxima com o menor limite? Essa aqui. Então a gente pegou essa, agora vamos. Deixa eu pegar outra coisa. Beleza. A gente pegou essa, agora a gente pega essa aqui, que tem o menor limite de tempo, e a gente ainda consegue ordenhar as outras, beleza. Então qual é a próxima com o menor limite? Essa aqui. Então a gente pega essa aqui, beleza? A gente ainda consegue ordenhar essa aqui, a gente pega essa aqui, beleza? E o próximo é esse aqui, tá? Esse é melhor. Deixa eu fazer mais outra coisa. Tá, beleza?
Deixa eu colocar mais uma vaca nesse ponto aqui. Deixa eu ter mais uma vaca aqui. Então, beleza. Então, até aqui é o mesmo problema. Só que agora a gente vai ter uma alteração interessante. Então, beleza. Nesse caso, a próxima vaca a ser ordenhada, de acordo com o nosso deadline, de acordo com a nossa ordenação, seria essa. Só que o deadline dela já passou. Então, ela poderia ser ordenada até esse momento aqui, só que agora ela já passou o deadline. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente pode pensar o seguinte. Então, vamos dizer que essa primeira vaca que a gente ordenhou aqui dava 3 litros de leite. Então, essa vaca aqui dava 3 litros de leite. Já essa aqui, ela dá 5. Então, a gente ordenou todas as vacas até aqui, só que essa daqui dá 3 e essa daqui dá 5. Então, o que a gente pode fazer? A ideia gulosa é pegar a que dá mais, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente finge que não ordenhou essa, a gente vai manter uma priority queue, uma fila de prioridade, vai manter para a gente sempre as vagas que deram o menor contado de leite. Então, nesse caso, a gente vai ver que o topo da nossa pilha é essa aqui, é 3. Então, o que compensa mais? A gente ter ordenhado essa daqui ou ter ordenado essa aqui? Então, o que compensaria mais seria ter ordenado essa aqui. Mas a gente já não tem mais tempo, né? Só que a gente pode fazer? A gente pode remover essa daqui e a gente, então, como selecionar? Tá, eu não sei selecionar aqui. Mas imagina o seguinte, a gente pega todas essas outras aqui e joga para a esquerda. Já que elas poderiam ter sido ordenadas desde o começo do dia. Então a gente pega essas aqui e joga elas mais para a esquerda. Então, tá, deixa eu pegar aqui essa aqui. E o que? O que acontece aqui agora? Agora a gente tem espaço para ordenar essa. Daqui de 5. Então a gente coloca ela aqui. Beleza, então agora a gente continua normal. O próximo deadline é esse, a gente pega esse aqui. O próximo é esse, a gente pega. E o próximo é esse, a gente pega. Então, no final, a gente pegou a resposta máxima, com essa ideia do guloso, sempre pegando o maior possível, só que dessa vez com essa coisa a mais, que é essa ideia da priority query, da gente ter tirado as outras. Então, vocês entenderam a ideia? Tipo, de por que isso funciona, de por que é bom, etc. E a ideia do problema em si também? Tipo, o enunciado do problema em si, ou a ideia para solucionar o problema? Ah, tá, a ideia aqui, né? Tá, beleza. Deixa eu tentar explicar de novo. Então, mas tu entendeu a ideia daquele de ordenar pelo final, né? Do exemplo daqui, das atividades, do horário? Tá, então, beleza. Então, a ideia aqui é um pouquinho parecida, só que é o seguinte, as vacas, elas não têm um limite no começo do dia. Deixa eu apagar esse exemplo aqui, que ficou bem bagunçado. Então, elas não têm tipo, elas podem ser ordenhadas a qualquer momento, desde o começo do dia até o limite delas. Então, tá, deixa eu dar um zoom agora. Beleza, a gente tem aqui essa. O dia começa aqui. Então, nosso dia começa aqui e vai indefinidamente até aqui. Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso dia. Então, digamos que a gente tem uma vaca que tem um limite até aqui. Então, o limite dela é esse aqui. O que significa? Que ela pode ser ordenhada até esse momento do dia. Então, se eu quiser ordenhar ela aqui, beleza. Se eu quiser ordenhar ela aqui, beleza. Só não posso ordenhar depois dela, desse limite. Então, depois desse limite, eu já não posso mais. Certo? Então, a gente vai ter várias vacas e cada uma vai dar uma quantidade de leite. Por exemplo, essa aqui dá 6. Deixa eu colocar outra aqui, que dá 2. Então, essa daqui vai dar 4. E essa daqui vai dar 3. Beleza. Então,
qual a ideia aqui? A gente vai fazer a mesma coisa de antes, ordenar pelo final, pelo limite. Então, a gente vai pegar sempre o menor limite. Então, nesse caso aqui, o limite é o 4. É o limite é o último momento. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o menor. Então, nesse caso, a gente começa pegando esse. Então, a gente vai pegar o 2 e a gente vai ter ordenhado essa vaca nesse momento aqui. Então, a gente pega o 2, a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenhar essa vaca aqui. Ó. A gente pegou essa. Beleza. Então, a gente pegou aqui o 2. E agora a gente vai pro próximo, que seria esse 4 aqui. Então, beleza. Ele ainda tá no tempo? Ainda tá no tempo. Então, a gente consegue pegar ele aqui. E beleza, a gente pegou mais 4 na resposta. Tá. E essa próxima aqui? A gente consegue pegar ela? Tá, de novo eu fiz um péssimo exemplo. Desculpa, deixa eu tentar acionar mais uma. Bem aqui. Tá, então, deixa eu ver. Aqui vai caber mais um, dois. Deixa eu colocar mais esse aqui. Pra bater esses 5 aqui. E esse 3 aqui. Beleza. Então a gente coloca mais esse daqui. Certo. Então, voltando. Então a gente começa aqui, 2, 4. Então a próxima que a gente ia pegar, depois do deadline, é essa daqui, a 6. Então a gente consegue pegar ela? Consegue. Então a gente pega ela, aciona ela aqui, a 6. Beleza. Então a gente ainda tem espaço para pegar mais? Tem. Então, a gente pode pegar o menor deadline e o 5. Então a gente pega aqui o 5. Então a gente ainda pode pegar o 3. Esse exemplo ficou realmente ruimzinho. Deixa eu colocar mais um 3 aqui. Consegue pegar esse 4 aqui? A gente consegue pegar esse 4. Então, a gente pega esse 4 aqui. Só que agora é o seguinte. O próximo elemento que a gente ia tentar pegar seria esse 3 aqui. Só que acontece que esse 3, a gente não consegue mais pegar esse 3, porque já passou o deadline dele. Só que você concorda comigo que teria sido melhor a gente ter ordenado esse 3 aqui no começo do dia, essa vaca 3 no começo do dia, e ter ignorado essa 2 aqui, porque ela dá mais leite, então seria o melhor a fazer? A melhor escolha? Beleza, né? Essa é a melhor escolha. Então, o que, é que a gente, em vez de a gente fazer isso aqui, a gente guardou essa lista aqui. Então, a gente vai excluir o menor elemento dessa lista, que no caso é o 2. A gente exclui o 2. Em vez de a gente ter pego o 2, a gente vai ter pego o 3. Então, a gente exclui o 2. A gente não pegou mais esse 2. E agora a gente pegou aqui o 3. Beleza. Então, a gente continua normal, pega esse 3 e acabou. Então, a ideia é a mesma de antes. A gente ordena pelo final, para a gente sempre saber qual a melhor no momento, ou qual é a que está mais perto do final. Tipo, se essa vaca aqui vai acabar o tempo dela agora, o melhor é ordenhar ela aqui do que ordenhar uma que vai acabar só lá no futuro. Então, a melhor escolha local, a melhor escolha no momento local, no momento atual, é pegar a que está mais perto de acabar e deixar a que está longe de acabar por último. Só que também pode acontecer o seguinte, da gente poder pegar e a gente não poder mais pegar esse daqui, só que teria sido melhor se eu tivesse, em vez de ter ordenhado uma lá atrás, eu não tivesse pegado essa, tivesse pegado essa outra. Então, com isso, a gente vai usar uma priori wheel ou qualquer outra coisa que ordene pelo menor, para poder conseguir tirar e conseguir fazer essa troca. Então, essa é a ideia desse algoritmo. A gente tem 10 minutos ainda, eu acho que eu consigo codar ele aqui rapidão. Então, a gente tem N e a gente tem a lista das vacas. Então, beleza. Então, a gente tem aqui N vacas. Vou aumentar aqui o zoom. A gente tem N vacas. Então, essas vacas, elas têm duas informações, que seria vamos salvar um pair de vector int. Beleza, vacas. E isso aqui seria a deadline delas e os galões de leite. Então, a gente guarda todas as informações de cada vaca.
É um array tamanho n. Beleza. Então vamos ler esse array. Então, cadê? A gente faz a leitura desse array aqui. Pois é. Ah, tá. 20 não, desculpa. Beleza. Então a gente leu as vacas e vamos ordenar ela pelo deadline. Então a gente só chama sort para vacas.begin e vacas.end. Nesse caso, como a gente está usando o pair já implementa para a gente, né, aquele negócio da comparação, e ele vai já ordenar pelo primeiro, depois pelo segundo. Então ele vai ordenar primeiro pela menor deadline e depois pelo galão de leite. Então já é isso que a gente quer mesmo. Então a gente só dá um sort aqui e vamos só guardar aqui nossa resposta. Vai ser uma soma, vai começar com 0. E a gente vai guardar também nossa period query de int e vai dizer os galões das vacas que a gente ordenou até agora. Então, period query de int. Só que a gente quer. A gente sempre vai querer que ela dê primeiro o menor elemento. Então, a gente faz aquele mesmo esquema adiante, a gente bota um vector aqui para int e coloca um greater int. Então, agora o greater de pair int. Então, agora ele vai sempre retornar para a gente o topo da fila vai estar o menor elemento. Tá dando um erro aqui? Tá. Então, beleza. A gente tem aqui nossa fila. E agora a gente vai andar por cada vaca. Então, for alto B em vacas. Nossa vaca já está ordenada. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro acionar elas na nossa resposta. Não, pera. Tá, primeiro a gente tem que verificar o deadline. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode manter uma variável aqui para dizer qual é o deadline atual. Só que a gente também pode usar o tamanho do nosso previous query. Tem uma coisa errada na previous query aqui. Eu vou usar bem que esse define que eu tenho só para. Tá. Tá, beleza. Eu acho que o vector. Não, certo, tá certo. Beleza, então. A gente tem aqui um perdinho aqui. Certo. Então, a gente pode utilizar o deadline, criar uma variável separada, ou então a gente pode simplesmente utilizar aqui nossa priority query. Então, por exemplo, se a gente já ordenou uma vaca, igual a gente fez aqui antes, se a gente já ordenou uma vaca, significa que o nosso deadline é 1. Se a gente ordenou 2, é 2. 3 é 3. Então, porque pela quantidade de vacas, a gente já consegue saber o nosso deadline. Então, a gente pode utilizar a nossa period query como, para calcular nosso deadline em si. Então, beleza. Então, o que a gente pode fazer? Tem tempo ainda? Tem. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente vê aqui. If pq for pq.size, se nossa period query, o tamanho da nossa period query for menor. Não, pera. Beleza. Tá, primeiro é o seguinte. Nós vamos ver se a gente pode remover um elemento para adicionar nossa vaca. É isso? É. Então, a gente faz o seguinte. While. Não. Sabe o que a gente pode fazer direto? A gente pega a nossa fila. Sum mais igual a nossa soma, a nossa resposta da soma fica mais igual a nossa vaca atual ponto second, a quantidade de leite que ela dá. E a gente vai acionar nossa period query também, a quantidade de leite que ela dá. Direto, assim. Sem nem prestar nada. Pq ponto push ponto second. Beleza.
Tá, eu só tô pegando tudo, mas não tô olhando a deadline. Então, o que é que eu faço agora? Ah, poxa, tá errado. What? Ah, tá. Não, não é. Ah, tá. Não é de pé, é de int mesmo. No caso, eu só quero armazenar a quantidade de galões. Então, beleza. Eu coloco aqui minha quantidade de galões. E, ok, mas se eu tiver passado a deadline, e é isso agora que a gente vai dar uma olhada. Então, enquanto a vaga atual.first, que seria o deadline dela, for maior que a nosso pq.size, ou enquanto for menor, quando o nosso deadline for menor que pq.size, a gente vai remover nosso first query. Assim, é como se a gente tivesse colocado aqui automaticamente, digamos, em vez de a gente ter feito aquilo, eu fiz o seguinte. Só um instante. Eu fiz o seguinte, eu deixei aqui o 2 naquela hora, e eu acionei o 3 aqui aquele 3 no final. Só que aí eu fiz o seguinte, eu vi que tinha passado a deadline, e eu removi esse 2 até ficar no deadline correto. Beleza? É como se eu tivesse pego aqui os meus elementos e empurrado para o lado, de acordo com a quantidade de, de acordo com a ordem e a quantidade que eles têm. Então, eu tenho aqui, e eu puxo para o lado, removendo a que tem menos e deixando a que tem mais. Beleza? Aí, no caso, e se a que eu coloquei for a que tem menos? No caso, ela que vai sair direto. Então, isso funciona. De boa? Certo. Então, enquanto for menor, a gente faz que nossa soma, a gente vai remover as vacas que a gente não pode pegar nessa deadline, soma menos igual a pq.top, que é as menores que tem no momento, e pq.pop, para a gente remover ela. Então, beleza. Agora a gente vai ter só exatamente a quantidade de vacas que a gente precisa. Que a gente, o que a gente pode ter até o momento, e exatamente também a resposta que a gente precisa. Certo? Então, no final a gente só dá um CA de quem são. Yes. Beleza, bora testar esse código. Tá, tá. Aqui. Então, em teoria, a resposta é para dar 25. Uh, deu 10. E deu merda em alguma coisa aqui. Tá, pera. Primeira deadline, depois. Tá, entrada. Tá ao contrário. Primeiro é a primeira deadline, ou primeiro é os galões de leite, depois a deadline. Tá, beleza aqui. Beleza, agora deu 25. Certo? Então, nossa resposta a aparecimento está certa. Bora enviar aqui. Tá, bem. Beleza, vocês entenderam aqui a ideia? Ficaram com alguma dúvida com relação ao código ou a ideia em si, algoritmo guloso, qualquer coisa? Beleza. Tá. Pastilha. Tá, sabe aqui, o nosso código passou. Beleza? Deixa eu só colocar aqui o código. Ok. Tá, ele tá aqui. Então, o código tá aqui. Carlos, quer tentar falar mais alguma coisa? Não sei se eu consegui deixar tudo muito claro.
Não, não, que é isso, cara. Quer dizer, desculpa, não quero mais falar nada. Sim, você deixou muito bem claro. Inclusive, salva de palmas aí para Samuel. Eu particularmente adorei a aula, tá? Eu não sei o que vocês acharam. Mas, a título de curiosidade, esse é um assunto bem chatinho de explicar, tá bem complicado, né? Eu vou parar a gravação aqui, só queria deixar salva de palmas. Muito obrigado, Samuel. Quem está assistindo pela live, sigam ele nas redes sociais. O arroba dele é seu arroba. Eu não sei qual que é seu arroba. Ó o cara, ó o cara. Deve Joga a ter luz. H12. Boa. Sigam ele nas redes sociais, é isso. Obrigado. A primeira de algumas aulas, né? Eu vou encerrar a gravação aqui só para a gente comentar algumas coisas.